Saúde as crianças com a paz do Senhor, amém? Hoje foi o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, né? Hoje vamos para a nossa nona lição, né? O título dela diz o seguinte, olha, Mardoqueu, um herói conselheiro. Quem se lembra de Mardoqueu aqui? Mardoqueu, ele era o titio de Esther, né? Esther, que de uma grande, né? De uma grande não, né? Uma pequena mulher, né? Judia e se tornou uma grande rainha, não é verdade? E ela se tornou rainha assim da noite para o dia? Ela seguiu os conselhos de seu tio, né? Seu tio, ele era um homem temente a Deus. Seu tio era um homem que só se curvava a Deus, né? E ele dava bons conselhos à sua sobrinha. Então, olha, vamos ao texto áureo que está em Provérbios, capítulo 13, o versículo 13, que diz assim, ó. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Olha só aí, ó, os bons conselhos entrando em ação, né? Que Mardoqueu, ele foi herói porque ele era o quê? Um bom conselheiro, né? Ele sabia aconselhar as coisas boas. Então, deixa eu pegar aqui a figura, né? Já para posicionar, né? Deixar tudo prontinho. Então, olha, há muito tempo, um judeu chamado Mardoqueu, né? Foi um verdadeiro herói. Não é? Quem se lembra da história de Mardoqueu? Mardoqueu, ele sofria perseguição de um homem e esse homem estava ali perseguindo Mardoqueu, querendo matar Mardoqueu, porque simplesmente quando ele passava, todo mundo se curvava, mas Mardoqueu não, porque Mardoqueu só se ajoelhava perante a Deus, Mardoqueu só se ajoelhava para orar. E ele queria que Mardoqueu reverenciasse ele, coisa que ele, nem rei ele era, mas deixa quieto. Né? A começar, ele adotou a pequena órfã, né, Esther. Ela era sua prima. Mas como seus pais tinham morrido, né, Mardoqueu a criou como se fosse sua filha. Ele ensinou a palavra de Deus, né? Ensinou a palavra de Deus a ela e sempre lhe dava bons conselhos, né? E por causa dos seus bons conselhos, ela se tornou, né, uma grande rainha, né? Deus a abençoou. Imagine só, né? Uma menina órfã de povo judeu que era inferiorizado, né? Pelo Império Persa. O povo judeu, ele era inferiorizado em tudo, não podia ter nada, né? E ser rainha deste poderoso reino, imagina só. Muita gente tinha que se curvar para uma judia porque ela se tornou rainha. Veja só como foi que, né? Por ela ter seguido os conselhos, né? Tudo ia bem, até Amã, o primeiro-ministro do palácio. Imagina no homem chato, né? Amã, o primeiro-ministro do palácio, ele começou a perseguir Mardoqueu. Olha só, deixa eu pegar a figura, essa é a última. Ele começou a seguir Mardoqueu. Sabe por quê? Olha aqui a foto, ó. Sei que tá em preto e branco, porque o meu celular já entrou em economia de energia, então ele já fica em preto e branco. Tá aqui, ó. Quando Amã passava, todos os judeus, ó, se curvavam. Mas Mardoqueu ficava o quê? Como é que tá o desenho aqui? Mardoqueu ficava de pé. Por quê? Né? Ele era uma pessoa importante. Mas Mardoqueu não se curvava. Mardoqueu não se ajoelhava perante ele, e sim perante ao Senhor, né? E ele não gostava desse comportamento de Mardoqueu. Ele não gostava, né? Ele ficava com muita raiva, né? Ele tinha tanta da raiva que ele tramou não só matar Mardoqueu, mas sim todos os judeus. Imagina só, mesmo todos os judeus se curvando perante Amã, mas ele não queria saber. Eu vou dar fim na vida de tudinho, vou pegar tudinho. Então ele não queria só matar Mardoqueu, mas sim todo o povo judeu. Todos que servissem ao Deus verdadeiro. Ele, então, manipulou o rei, que assinou um decreto ordenando que, no dia 13 do mês 12, todos os judeus fossem mortos. Olha só que coisa terrível. Quando o povo judeu ficou sabendo do decreto, começou a chorar e a clamar ao Deus Todo-Poderoso. Então, Mardoqueu mandou um recado à rainha Esther, né? Para que ela intercedesse pelo seu povo falando com o rei. Mas tinha uma regra naquela época. Sabe que regra era essa? Que ninguém mesmo, nem a esposa do rei, poderia chegar à presença do rei sem que o rei ordenasse.
Então, para chegar à presença do rei, o rei tinha que ordenar. E ele agora? Eu não posso nem ir atrás desse homem, porque esse homem, eu não posso ver ele, a não ser que ele mande que eu entre, a não ser que ele mande que eu fale. Né? Ainda tinha mais essa, era uma pequena regra que, se não fosse cumprida, né, as pessoas seriam mortas, né, seriam condenadas pelo rei. Então, Esté ficou meia receosa em ter que ir perante o rei. Então, ela ficou, né? E agora, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Mas olha aí, os velhos conselhos, né, do sábio Mardoqueu entrando em ação. Ele conversou com ela, né, e pediu para ela que ela falasse com o rei, né, que ela intercedesse pelo povo. Ele lhe incentivou, lhe aconselhou como seria o certo a se fazer. Então, lá vai, olha, Esté. Esté, mais uma vez, olha, seguiu o sábio conselho, né? Enquanto ele, junto a todo o povo, orava, ó, enquanto Esté iria, ó, interceder pelo povo perante ao rei, ele começou a clamar, começou a orar ao Todo-Poderoso, pedindo que a investida dela desse certo, né? Enquanto Esté se aproximou da sala do trono, quando o rei a viu, Deus tocou em seu coração. E aí, quando ele viu Esté, Deus tocou em seu coração e ele disse assim: eu vou falar com ela, né? Pediu que ele ergueu o cedro e pediu que ela entrasse, né, na sala. Entre, vem cá falar comigo. Aí ela entrou. Então ela foi falar com o rei, né? Ela entrou e foi falar com o rei, né? Quando ele apontou o cedro para cima, né, autorizando que ela entrasse, disse que daria tudo o que ela pedisse. Aí ela não pediu nada, né? Ela é esperta, tinha seguido o conselho, orou a Deus antes, né? Ela é esperta, ela não pediu nada, ela disse apenas que queria que ele fosse ao banquete no dia seguinte. E também chamou a mãe, que ficou todo, ó, orgulhoso. Eita, vou comer na casa da rainha, né? Ficou todo... O sorriso chegou aqui, parecia com um sorrisão, tava lá, né? Tô por cima. Então, olha, neste mesmo dia, ele mandou construir uma forca. Ele ficou tão feliz que ele disse: eu vou mandar construir logo essa forca. Ele foi lá, mandou construir uma forca grande para enforcar e deixar ele lá pendurado. Enforcar Mardoqueu e deixar Mardoqueu lá pendurado para ele ver e se regozijar. Ele tinha um ódio mortal de Mardoqueu e queria que Mardoqueu simplesmente morresse. Mas como Mardoqueu não morria, ele ia ter que matar. Então, olha, naquela mesma noite o Senhor tirou o sono do rei. O rei, ó, virou para um lado, virou para o outro, virou para o lado, virou para o outro e não conseguiu dormir. Sabe o que foi que aconteceu? Peraí, eu vou ler as histórias do rei, né? Ele pegou o livro e começou passando, lendo livro, até que ele viu um acontecimento, um registro. E nesse registro dizia que certa vez o judeu Mardoqueu descobriu traidores no palácio e impediu que eles o matassem. Aí ele, eita, isso aqui tinha passado despercebido. Então quer dizer que um judeu chamado Mardoqueu me ajudou e eu não fiz nada. Peraí. Aí ele foi dormir. No dia seguinte chega lá, mano, todo, olha, bonitão todo, sorrisão. Aí o rei chegou. Mãe, meu querido, deixa eu lhe contar aqui uma história. Mãe todo, né? Ele disse: olha, eu queria saber o que é que você faria para uma pessoa que você se agrada, né? O que você deveria fazer para honrar um homem? A mãe
Aí a Amã, né? Amã, todo, né? A Amã já estava sorrindo, né? Tinha sido convidado para jantar na casa da rainha, né? Tô por cima, tô... A Amã pensou, é comigo aí. Olha o sorrisão de novo. Aí a Amã, peraí, não, rei, olha, vem cá, vamos assim, ó. O senhor pega, né? O senhor faz o seguinte, olha. O senhor dá as roupas do rei, coloca um belo cavalo, uma coroa, certo? Enche o cara de joia, né? Jurando que era com ele. Enche o cara de joia aí, né? Pega alguém de alta posição do palácio para ir à frente gritando. Isso é o que o rei faz com o que ele quer honrar, com quem ele quer honrar. Imagina, né? E a mão, olha, bonitão todo. Peraí, deixa eu pegar a figura, minha gente. Essa é a figura da forca, ó. Esqueci de mostrar. Tá vendo? Ele no outro dia, naquele dia que Esté convidou ele para jantar na casa dela, e ele mandou construir logo a forca. Ah, aqui, ó, essa forca aqui é para vocês. Aí, tava lá. Mas ele ainda disse, né? Ele disse mesmo assim, né? Isso é o que o rei faz ao homem que ele quer honrar. Então a Amã ficou pensando, isso é comigo, rapaz, o rei quer me honrar. Só que Amã, ele era ministro do palácio. Acima de Amã, quem era que tinha? O rei. Então ele queria que o rei mesmo desse as roupas, a coroa, dessas coisas, tudo. E o rei fosse puxando o cavalo, gritando. Tu acha? Aí o rei disse, puxa, Amã, gostei. É isso mesmo que você vai fazer. Olha, imagina só a surpresa dele. É isso mesmo que você vai fazer. E é você mesmo que vai puxar essa carroça. É você mesmo que vai puxar esse cavalo. Eu quero que você faça isso com Mardoqueu. Aí, olha, nesse mesmo dia, lá vai olha, Amã puxando Mardoqueu. Mardoqueu, deixa eu aproximar aqui, ó. Mardoqueu, ó, vestido, tá vendo, com a coroa, com as roupas do rei, todo bonitão. E ó, quem tá aqui com raiva, puxando o cavalo. Amã, claro, e ele tinha que gritar. E isso é o que o rei faz ao homem que ele quer honrar. Mas ele estava com tanta raiva, mas mesmo assim ele teve que fazer, mesmo estando com raiva. Eu quero matar esse homem. Mas ele teve que fazer, mesmo que ele tivesse que fazer esse negócio aqui, mas ele estava, ó, maquinando. Porque no dia 12, no dia 13 do mês 12, todo o povo judeu ia morrer, porque ele não tinha feito o rei assinar esse decreto. Só que chegou a hora do jantar. Chegou a hora do banquete. Então, a rainha Esté contou ao rei sobre o ódio que Amã tinha dos judeus, né? Contou ao rei sobre o ódio que ele tinha e sobre tudo que ele vinha fazendo. E o rei então mandou enforcar Amã, nesta mesma forca que Amã fez para enforcar Mardoqueu. Só que quem caiu na própria armadilha foi quem? Foi ele. E ele ainda assinou um outro decreto, permitindo que o povo judeu ele lutasse, né? E não abaixasse a guarda. Então, com isso, seguindo os conselhos de Mardoqueu, né? Pedia ao rei que emitisse esse novo decreto, né? E esse novo decreto fizesse com que o povo ele lutasse, né? E o povo de Deus recebeu um grande livramento. Veja só como é que é as coisas, né? A mesma armadilha que ele fez para Mardoqueu, acabou ele caindo nela. Por isso, olha, aquele bom e velho mandamento que Tia resumiu, né? De 10 resumiu em 2, né? Amar a Deus e amar o próximo. Coisa que Amã, ele não fazia. Ele não tinha um bom apreço pelo povo judeu. Tudo que ele queria era livrar aquele lugar do povo judeu. Pelo simples fato de quando ele passava, enquanto outros se curvavam, o povo judeu não se curvava perante ele. O povo judeu tinha sempre Todo-Poderoso como tinha o Deus Todo-Poderoso como algo maior, né? E não se curvava perante pessoas que não mereciam. Então, meus queridos, eu quero mandar um beijo para a Alana, Evelyn, Nicole, Vivian, Heloíse, Elias, Samuel e Thales.
né? Esta foi a nossa 9ª lição, né? Foi sobre Mardoqueu, que foi também um herói, né? Ele também salvou um povo, né? Orou a Deus, perseverou e Deus lhe deu vitória. Amém. Eu oro a Deus pela vida de vocês, pela vida dos papais, das mamães, dos irmãozinhos e as irmãzinhas de vocês, né? Que o Senhor continue abençoando a todos vocês, protegendo e livrando de todo o mal. Amém? Que Deus os abençoe.